TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então vamos lá, temos 3 tipos desse transtorno, que é desatento, impulsividade e hiperatividade e uma combinação dos dois. Como é que eu sei qual desses tipos eu tenho? Testes. Existem psiconeurologistas, psicólogos, terapeutas ou psiquiatras que podem fazer esse diagnóstico. E esse diagnóstico é baseado em 18 perguntas que vão avaliar qual desse tipo de TDAH você tem. Então, ele se caracteriza por uma intensa impulsividade, hiperfoco ou falta de foco, desatenção. Então, tem diversos sintomas, são mais ou menos uns 15, 16 sintomas que a gente pode listar aqui, que determinam se você tem o transtorno ou não. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um adoecimento mental ou um transtorno mental caracterizado por alterações tanto no processamento cerebral em relação à capacidade da pessoa de prestar atenção, manter atenção, desenvolver um raciocínio com começo, meio e fim para a resolução de problemas, bem como também de efeito físico, como, por exemplo, de comportamento inquieto continuamente, mesmo em situações, ambientes e contextos em que esperava-se que a pessoa tivesse a calma e a tranquilidade mantida. A pessoa ela nasce com isso, ele vai, enfim, trazer isso ao longo da vida dele? Como é que é a questão do TDAH? E uma outra pergunta, vou até emendar aqui. Isso é uma questão que ela está presente na infância, na adolescência, ela continua na vida adulta? Então, bom, a primeira pergunta, tem diversos fatores que podem levar uma pessoa a ter esse transtorno. Hereditariedade. Então, se alguém da família tem, alguém próximo da família tem, talvez você tenha também. Problemas na gravidez. Então, se sua mãe, gestante, teve consumo de álcool ou drogas em excesso, talvez você possa desenvolver este transtorno, porque existe uma alteração neuroquímica na formação do cérebro que pode fazer com que você acabe desenvolvendo esse transtorno. Quando nós falamos das substâncias psicoativas, especialmente álcool, tabaco e as drogas, como por exemplo cocaína, maconha, crack, elas podem ter diferentes repercussões nos indivíduos. Ou seja, podem funcionar como o gatilho para que essa sintomatologia que estava adormecida inicie a sua expressão. Ou seja, existem pessoas com carga genética, predisposição genética e uma grande probabilidade de desenvolver este transtorno mental que nunca apresentaria se não tivesse contato com drogas psicoativas. Um outro modo que acontece e altamente destrutivo é quando a pessoa, por exemplo, com a finalidade de ficar mais calmo, usa substâncias com algum efeito sedativo ou com a perspectiva de uma consequência para acalmar. Ou seja, por exemplo, com álcool, com maconha, e isto leva a uma piora dos sintomas e muitas vezes até o desenvolvimento de uma comorbidade de dependência química de uma dessas substâncias. E quando o indivíduo já tem um adoecimento e mistura possíveis tratamentos medicamentosos com essas substâncias, as consequências tendem a ser as mais desastrosas possíveis. Desde aquelas de causar acidente de trânsito, até de comportamentos violentos que nem fazem parte do perfil da pessoa, mas é uma interação altamente desastrosa quando combina o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, substâncias psicoativas e os medicamentos. O TDAH, assim como a maioria dos adoecimentos mentais, dos transtornos mentais, é de causas multifatoriais, em que o fator genético é muito importante. Por exemplo, se nós tivermos 100 crianças cujos pais não têm nem pai nem mãe TDAH, não tem esse diagnóstico na história de vida, provavelmente nós vamos ter menos de 10 crianças com este diagnóstico. Se nós compararmos com um grupo de 100 famílias onde ou o pai ou a mãe tem esse diagnóstico, essa proporção sobe para mais ou menos 20 crianças. Se pai e mãe têm o diagnóstico, aumenta aí para 30, 40. Portanto, há um elemento genético importante, mas não é exclusivo.
Outras questões ambientais, por exemplo, se fala muito pouco da importância de bons relacionamentos parentais e familiares, de uma boa estrutura doméstica, harmoniosa na infância para um desenvolvimento saudável da criança. Então, muitos estudos mostram que na primeira e segunda infância, especialmente, é muito importante um ambiente harmonioso familiar. Muitas brigas, a criança presenciar discussões, brigas, violências, agressões, isso tudo pode fazer também com que o nível de ansiedade do ambiente externo seja de tamanho que ela se desorganize internamente e possa desenvolver esse transtorno. Nós temos, de maneira genérica, como fator causal de adoecimento de crianças, adolescentes, porque a maioria das pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade começam essa sintomatologia antes dos 7 anos de idade, do que nós chamamos de privação afetiva, ou seja, da pessoa não ter recebido os cuidados, as atenções, os suportes familiares minimamente adequados em relação às necessidades de alimentação, sono, proteção, segurança, vacinação. E, além da questão da omissão, temos também o contrário, quando essas crianças e adolescentes são submetidas a abusos de diferentes naturezas, sexual, físico, moral, ambiental. Então nós temos tanto as crianças que estão em falta de um suporte necessário, como daquelas que foram submetidas a situações de agressão de qualquer natureza. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é de diagnóstico clínico, ou seja, diante de um conjunto de sintomas, tanto da parte comportamental como da parte mental, se está levando a pessoa, em comparação aos pares, digo, primos, vizinhos, irmãos, colegas de aula, parceiros de trabalho, se a pessoa claramente, em função dessas alterações do comportamento agitado, inquieto ou das dificuldades de interpretação, tem um funcionamento claramente abaixo daquele que é a expectativa psicossocial, está caracterizado o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou com a predominância de uma característica ou de outra, ou das duas simultaneamente. Ou seja, é quando o conjunto de sintomas, e não sintomas isolados, levam a pessoa a performar, a resolver, a se destacar de maneira diferente das outras, de mesmas oportunidades. Quais seriam os sintomas que eles precisam ficar atentos em relação a esse transtorno nessa primeira fase ali, né, na infância? Bom, então, TDAH é excesso de pensamento e instabilidade de atenção. Instabilidade de atenção toda criança tem. Existe até um gráfico que mostra, então, atenção e idade. Então, por exemplo, uma criança de até 2 anos consegue ficar 5 minutos sentada numa mesa. Ela não consegue ficar mais tempo que isso. Um adulto espera-se que consiga ficar muito mais tempo. Então, crianças que têm uma instabilidade emocional, não conseguem se concentrar por menos de 2 minutos em alguma tarefa, pode começar a ser levantada a suspeita diagnóstica. Mas, de novo, ela só vai poder fechar essa suspeita lá para os 4, 5 anos. Então, demora um pouco para a gente ter certeza desse diagnóstico. E aí, o tratamento de uma criança com esse transtorno, tratamento psicológico, então uma terapia, uma psicoterapia, atividade física, porque precisa gastar essa energia em algum lugar, então antes ser numa atividade física, num exercício, do que tipo ficar rabiscando compulsivamente ou ver muita televisão que está naquele hiperfoco. E claro, infelizmente, medicação. Aí tem muitos pais que são contra a medicação. Dislexia e descalculia são 2 coisas que a gente observa em crianças com esse transtorno. Então, com 6, 7 anos que começa a alfabetização, dislexia, troca palavras, troca letras, tanto para falar quanto para escrever. Descalculia, troca-se números. Então, em vez de, Joãozinho, escreve aí 347, ele escreve 374, descalculia. Então, são algumas coisas que a gente pode ir notando que a criança está tendo um desenvolvimento modificado.
Na adolescência, esses sintomas continuam, mas daí ele vai mais para as relações pessoais e mais ainda para os estudos. Então, perda de foco e atenção nas tarefas, começar um projeto e não conseguir terminá-lo. Então, as pessoas com esse transtorno geralmente têm muita criatividade, são pessoas extremamente criativas. E começam muitos projetos porque são animadas em começar projetos e tal, então tem essa voracidade, essa intensidade. E aí, porque não consegue manter o foco numa só coisa, começa vários projetos e não consegue necessariamente terminá-los. Então, é uma pessoa que talvez tenha vários projetos inacabados. É uma pessoa desorganizada, porque ela está com a cabeça, aquela coisa que eu falei no começo, então muitos pensamentos ao mesmo tempo, está com a cabeça cheia de coisa, não consegue necessariamente estar prestando atenção no que está fazendo. Então, chega em casa, põe a chave aqui, mas está pensando no que vai jantar mais tarde. Então, quando vai procurar a chave, não estava fazendo aquele negócio de atenção plena, né? Que é uma mindfulness, uma técnica de meditação que é tipo, estou colocando a chave aqui. Então, uma pessoa com TDAH tem tantas coisas ao mesmo tempo na cabeça que não consegue focar numa só. Então, ela tende a ser mais desorganizada, perder coisas, perder prazos, perder compromissos, esquecimentos. Ela tende a ser um pouco estabanada, porque tem como se fosse uma força interna tão grande que não se contém. Então, é um rio que não tem bordas, então o rio escapa. Então, é desastrado fisicamente é desastrado. Não tem muita noção espacial. Então, pode ser uma pessoa que derruba coisas, sabe? Que não tem tanta disciplina física também. E isso também vai continuar na vida adulta dessa pessoa? Com certeza, com certeza. Seriam as mesmas características? Sim, sim, e outras até. Brancos na conversa, então você está conversando aqui, o que a gente estava falando mesmo? Dá um branco. Por quê? Porque a pessoa está com vários pensamentos ao mesmo tempo na cabeça. Então, ela não está necessariamente focando 100% no que está sendo dito. Ou então, eu estou te ouvindo e fico, sim, Carla, claro. O que era mesmo? Porque eu não estou prestando atenção, porque eu estou pensando em outra coisa. Então, isso vai acarretando em diversos problemas sociais, emocionais, profissionais, acadêmicos. Interrompe a fala do outro, porque você está falando aqui de flores, mas eu quero falar dessa caneca. E você está flores, e eu quero... Não, mas e a caneca? Entendeu? Porque eu estou pensando já na caneca, eu não estou mais pensando nas flores. Então, essa agitação causa muitos prejuízos em diversas áreas. E aí, em contrapartida com tudo isso, tem o hiperfoco, que quando o TDAH descobre alguma coisa que ele gosta muito, por exemplo, em crianças, um jogo de videogame, em adulto, um livro, ou alguma coisa no celular, ou um trabalho, ele fica totalmente focado, hiperfoco. E eu já vi casos que a pessoa tá, fulano, e a pessoa tá lá, fulano, não consegue ouvir o que está sendo chamado, hiperfoco. E aí, por um lado, isso é muito bom, porque a pessoa vai se desenvolver muito naquela área, só que, por outro lado, é ruim, porque é de uma forma obsessiva, compulsiva, e nega-se todas as outras áreas da vida, porque está um hiperfoco naquela única questão. O hiperfoco causa também uma inquietude, porque quando eu não estou fazendo aquela única coisa que eu tenho muito prazer, eu fico inquieta, querendo fazer outra coisa. Então, eu posso ficar balançando, são aquelas pessoas que estão em constante movimento, balançando as pernas, então estão com uma caneta, batendo na mesa, caneta. São coisas que claramente a gente consegue perceber olhando de fora e conversando depois de um tempo. O TDAH também tende muito a ser prolixo. Então, ele é muito falante, porque uma pessoa que é bem organizada, lembrando, né, que TDAH é uma desorganização cerebral, não da consciência. Então, tem uma questão química acontecendo diferente. Essa pessoa, ela é muito falante, ela é prolixa e ela não sabe contar histórias do começo, meio e fim. Sabe aquela pessoa que vai te contar uma história, mas conta tudo picado? Então, começa do final, aí volta para o meio. Não, porque eu não te contei, porque antes, não sei o quê. E aí volta. Então, não tem uma linha do tempo bem estabelecida na cabeça, então não consegue te contar bem uma história. Então, isso... Quando criança, ainda não dá para saber, porque criança é desorganizada
nesse timeline, mas quando é adolescente, quando é adulto, com certeza a gente consegue perceber quando uma pessoa tem esse sintoma, porque não consegue te contar uma história. Bom, então tudo começou no dia tal e depois tal, não. Começa do fim, aí vai para o começo, é desorganizada a fala. Por a fala ser desorganizada, às vezes o ouvinte não entende. E aí a pessoa se irrita, porque o outro não está entendendo o que eu estou dizendo. Tem um pavio curto. Então, uma pessoa com TDAH pode ser muito impaciente, extremamente impaciente, porque pode considerar o outro lerdo, porque eu estou a 1000 por hora e você está só 100, que é o normal, você está num ritmo normal, prestando atenção, querendo entender começo, meio e fim. E aí eu já estou no final, mas eu já voltei para o começo, e como assim você não entendeu nada do que eu estou falando? Mas você é muito lerda, Carla, você não está prestando atenção? Então, acaba-se sendo uma pessoa que também pode ter problemas interpessoais, porque está sempre esperando que a pessoa esteja a 1000 por hora tanto quanto ela. Então, pode te considerar um lento, pode te cobrar uma velocidade que você não tem, cobrar atitudes que você não tem, porque ela está funcionando numa outra velocidade. Infelizmente, nós temos feito mais diagnósticos em adolescentes e adultos do que em crianças. Porque muitas vezes, quando não diagnosticado, quando não reconhecido precocemente, tende a acumular dificuldades que vão acontecer depois, especialmente na época do vestibular, ou seja, dessa mudança de fase para o ensino superior. E quando isso vai ficando ainda mais retardado e posterior, isto acontece essencialmente no mercado de trabalho, quando se vai ter, por exemplo, as entrevistas e testagens psicológicas de verificação de habilidades. Ou seja, os recursos humanos estão cada vez mais atentos para a busca de sintomas que correspondam ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uma das características mais faladas, discutidas e que chama a atenção das pessoas com TDAH é o fato de serem chamadas um tanto desastradas, ou seja, são aquelas que perdem os objetos pelo meio do caminho, que fazem promessas que não conseguem cumprir, e não por menosprezo, mas pela dificuldade de planejamento e de execução das tarefas para o cumprimento daquilo que é prometido. E especialmente em situações onde se espera que um determinado comportamento fosse assertivo, acaba derrubando objetos, se machucando, ou seja, então repercute de modo a ter uma enorme dificuldade de realizar tarefas, ainda que simples, de maneira coordenada com começo, meio e fim. Temos aqueles sintomas onde predominam os sintomas mentais, cognitivos, em relação a prejuízos na memória, atenção, concentração, capacidade de interpretação e de execução de tarefas com começo, meio e fim. E temos a predominância física, onde a pessoa tem inquietação, agitação, inconstâncias, respectivos causas de acidentes, pequenos acidentes, de maneira repetitiva. E nós temos os modos mais simples, discretos, que algumas vezes, inclusive, passam desapercebidos ao longo da vida, em que a pessoa apenas tem uma ciência que há uma dificuldade maior com as tarefas do dia a dia, sejam escolares, sejam de trabalho, sejam os relacionamentos, em comparação à população geral, mas sem ser um prejuízo tão grande que possa ser prejudicado, desqualificado. Nós temos de intensidade e proporção moderada, em que já chama a atenção, de modo que a performance estudantil fica entre os alunos de maior dificuldade, com reprovações ou pelo menos recuperações que vão se repetindo ao longo do tempo. E temos a forma grave. A forma grave tem uma característica de, infelizmente, além dos prejuízos do próprio adoecimento, estar em condições comórbidas, ou seja, de outro adoecimento mental concomitante, quer seja o transtorno afetivo bipolar, as dependências químicas e, especialmente, as questões relacionadas à ansiedade, em um modo que se retroalimenta bilateralmente, ou seja, quanto mais desatenta a pessoa, maior a expressão
e o sofrimento com sintomas ansiosos, e quanto mais ansiedade, maior é a dificuldade de conservar as capacidades mentais para as tomadas de decisões mais assertivas, para os enfrentamentos das dificuldades de modo mais apropriado e especialmente para uma relação tempo-resolução que possa ser dentro da expectativa. Quando a gente pensa na questão do TDAH na vida adulta, ele continuará com o indivíduo ao longo da sua vida? Tem algum momento que isso consegue, ele se interromperá ou ele vai entrar num declínio? Tem fases da vida onde uma pessoa pode apresentar mais sintomas deste transtorno do que outras fases. Então, crianças apresentam alguns sintomas desse transtorno que você já pode começar a perceber na segunda infância. Até os 2 anos não dá para se medir isso. Discute-se um pouco com qual idade a gente pode fechar o diagnóstico deste transtorno. Mas até uns 4, 5 anos, porque a criança já tem alguns componentes naturalmente do transtorno, tipo hiperatividade. Então, uma criança saudável é aquela que já está mais zanzando para lá e para cá. Uma criança muito parada, muito quieta, não é normal. Então, o mais comum é a criança estar em movimento. Então, você demora um pouco para diagnosticar isso. Na adolescência, já se tem com certeza esse diagnóstico mais fechado, e aí a gente já começa a perceber os prejuízos na vida dessa pessoa. E na adultez, com certeza, uma pessoa que não está diagnosticada, não está passando por nenhum tipo de tratamento para o transtorno, vai sofrer muito com as consequências dos sintomas dessa doença. A gente fala no TDAH da pessoa que está acelerada, mas aí a gente tem o outro que é a pessoa que... O desatento. O desatento. Sim. O desatento é que vai perder coisas, não está prestando atenção no que você está falando, não consegue marcar compromissos e fazer compromisso, é uma pessoa desorganizada, então não tem necessariamente uma agenda bem estruturadinha, o que eu vou fazer, e aí tipo acorda, sabe aquela pessoa que acorda de manhã e abre a agenda? Bom, hoje e tal. O TDAH desatento não consegue fazer muito bem isso, ele tem que se forçar a fazer isso. Ele tem que ter uma lista bem... e aí, na terapia, vai se criando manejos para contornar esses sintomas. Por isso que é importante esse tratamento. E aí isso tudo deve causar uma frustração muito grande, tanto para aquele que é acelerado, quanto para esse que é desatento aqui. Porque, enfim, o acelerado não consegue que a outra pessoa, a não ser que seja uma outra pessoa que tem um TDAH igual ao dele, para estar na mesma vibração, e o outro que está sempre, né? O dia passa e parece que não fez nada, que não conseguiu realizar as tarefas que deveria ter feito. Isso deve causar uma sensação muito ruim. Tem a procrastinação, né, atrelada ao desatento, bom, e ao hiperativo também, se você for pensar. Porque como eu tenho muitas coisas para fazer e eu não consigo organizar meu dia, nada fica sido feito muito bem. Então eu gosto de dar sempre um exemplo que é assim... E muitas pessoas já podem ter visto esse videozinho na internet que eu vi uma vez, que eu achei que descrevia totalmente o que é ser TDAH. Então, é uma pessoa arrumando a casa e ela vê que tem a caneca fora do lugar, daí ela vai levar para a pia a caneca, mas chegando na pia, ela deixa do outro lado da pia, porque na pia mesmo está toda cheia de louça. Daí ela começa a lavar a louça. Aí ela está lavando a louça e acabou a esponja. Aí ela vai buscar na lavanderia a esponja nova para pegar, para lavar. Aí ela chega na lavanderia e tem o lixo. Aí ela pega o lixo e vai pôr na porta para o lixeiro pegar. Chegando na porta, cadê a chave? Daí ela foi procurar a chave. E quando você vai ver, nada foi feito. Porque ela não lavou a louça, ela não colocou a xícara na pia, ela não tirou o lixo. Então é tudo, você vai andando e vai, isso aqui precisa ser feito. Aí ela começa a fazer, mas isso aqui também. Então nada é feito, é tudo inacabado. Para quem mora com uma pessoa dessa, pode ser extremamente frustrante. As relações podem sofrer um enorme prejuízo por conta desse comportamento. E aí a pessoa, ela mesma vai se sentindo inadequada, ela vai percebendo que, nossa, nada está sendo feito, nossa, eu sou muito desorganizada, não consigo me organizar dentro dessa minha desatenção, dessa minha hiperatividade, dessa minha perda de foco total. Por que será que eu sou assim? Baixa autoestima começa a bater. Nossa, mas fulaninho consegue se organizar, fulaninho consegue fazer tudo, por que eu não consigo? E aí tem esse questionamento, tem essa baixa autoestima vai batendo, e aí outros problemas podem ir
acontecendo em decorrência deste transtorno? As causas de TDAH são multifatoriais, ou seja, uma combinação de elementos claramente genéticos e não uma genética simples, mas que nós chamamos de poligênica, combinada com fatores ambientais e especialmente mais prevalente em crianças que já têm outros tipos de dificuldade de aprendizagem, como por exemplo, dislexia, retardo mental leve e disgrafias, ou seja, dificuldades de aprendizados que muitas vezes são atribuídas ao TDAH. O TDAH ele é uma das condições clínicas, dos adoecimentos, geralmente concomitante com outros. Mas como geralmente no TDAH as questões comportamentais no ambiente chamam mais atenção, outras sintomatologias de dificuldades, como por exemplo, específicas da linguagem, específicas da matemática, específicas de alguma matéria, acabam passando desapercebidas. Uma preocupação muito grande que nós temos quando vamos avaliar TDAH é verificar por exames realizados por fonoaudiólogos se as capacidades, se a saúde auditiva está normal. Porque algumas vezes, mesmo quando há alteração sutil da capacidade de ouvir, já repercute no comportamento e na atenção. E especialmente existe uma alteração do processamento auditivo central, em que a criança consegue ouvir a voz, a informação, mas tem uma dificuldade, uma limitação em interpretar a informação. Nessas situações, não se faz o tratamento medicamentoso do TDAH, mas o processo de terapia fonoaudiológica de cabine. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é de causa multifatorial e de características muito marcadas psicossociais, ou seja, contextuais, em situações onde há uma quantidade de estresse, de insegurança, de risco de violências de diferentes formas. Isto tem repercussão, sim, tanto para a expressão dessa doença que estava adormecida, como também, no caso da existência dela, de expressão, sofrimento mais intenso, mais duradouro e de maior dificuldade de resolução com os tratamentos. Ou seja, o contexto total da pandemia constituiu, sim, um momento que a sociedade esteve mais vulnerável aos adoecimentos mentais como um todo, podendo aplicar claramente também na expressão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de quem tinha adormecido e da piora nas pessoas que já vivenciavam essa sintomatologia. Piora essa que vai exigir maiores doses de medicamentos, associações de medicamentos, psicoterapia por período mais prolongado e necessidade de intervenções tratando de crianças, adolescentes, de outros profissionais, como por exemplo do psicopedagogo, do psicólogo escolar. Claramente, quando a falta de estrutura familiar corresponde a uma situação contextual em que durante nos primeiros anos de vida ou a criança não recebeu o suporte que fosse minimamente necessário para uma sobrevivência de acesso a alimentação, sono, educação, vacinação, correção, estabelecimento de limites, essa criança vai estar mais vulnerável a este adoecimento. Especialmente quando já tinha uma predisposição genética e que estava adormecida. Em um momento que a tecnologia está dentro do nosso dia a dia o tempo todo, esse uso exacerbado de redes sociais, celulares e a própria tecnologia pode ser um causador do TDAH? Essa é uma discussão muito rica e que ainda não é consensual entre os especialistas da área. O que nós já podemos ter para explicar que qualquer exagero no uso de tecnologia, especialmente quando estamos falando de tela, pelo estímulo visual luminoso, de que sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade, sintomas de dificuldade de concentração e interpretação possam acontecer que não correspondam ao adoecimento mental, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas corresponda à expressão desses sintomas nas pessoas que têm esse acesso
de maneira ilimitada. Essa repercussão é maior, especialmente quando há a substituição das horas de sono por esse tipo de contato com os gadgets. As especialidades médicas mais procuradas para o tratamento TDAH são psiquiatria e neurologia. Logicamente que, infelizmente, nós temos uma distribuição muito irregular dos médicos especialistas num país continental como o nosso. As boas notícias que nós temos percebido cada vez mais os médicos generalistas e da atenção básica, ou seja, médicos do Programa de Saúde da Família, tendo habilitação, capacidade e conhecimento para fazer reconhecimento, tratamento e acompanhamento, tanto dos efeitos colaterais como dos resultados. Nos últimos anos, nós estamos também bastante felizes porque percebemos um interesse muito aumentado dos pediatras em reconhecerem, pesquisarem, avaliarem, examinarem os sintomas relativos ao TDAH. Porque a especialidade médica que mais tem, obviamente, acesso às crianças por motivos diversos é a pediatria. Então, quando esses especialistas passam a interessar e colocar nas suas anamneses, colocarem nas suas coletas de informações com as crianças, mesmo que elas tenham procurado o consultório por outro motivo que não seja o TDAH, uma grande quantidade passou a ser beneficiada. Ou seja, apesar de ser o psiquiatra e o neurologista os principais especialistas, felizmente, até pela ampla demanda, múltipla divulgação dessas informações e o desenvolvimento do interesse, outros especialistas estão tendo total capacidade de tratar esses casos. Quando a gente pensa, né, no TDAH e a psicologia, né, como é que essas, vamos dizer, né, a psicologia vai estar, de fato, ajudando essa pessoa com TDAH, né? E eu sei que, além da psicologia, a gente também pode fazer uso de outras práticas, como você muito bem disse, da meditação. Sim, tem meditação, tem outras técnicas de terapias, não necessariamente de fundo psicológico. E dentro da psicologia, algumas abordagens vão funcionar mais. Então, a TCC, que é a comportamental cognitiva, pode ajudar, é bem objetiva, né, essa abordagem. Então, ela vê o sujeito e as questões do sujeito de uma forma objetiva, ela quantifica, ela dá números de 1 a 10, como você está se sentindo hoje. Na psicologia profunda, Freud e Jung não se quantifica dessa maneira. Na psicologia profunda, a gente vai buscar as causas pelas quais você desenvolveu esse transtorno, como que o seu ambiente familiar ajudou a você criar, entre aspas, esse recurso de uma forma de manejo de sobrevivência. E aí, quais são as funções desse transtorno na sua vida? Na TCC, pode se ver de uma forma também objetiva, então, o que você gostaria de ter feito hoje que você não fez, por exemplo? E aí, o terapeuta, junto com o paciente, vai criando manejos e formas de melhor funcionar no mundo, de uma forma bem objetiva. Psicanálise, Jung ou outras abordagens também fazem isso, mas aí, como é psicologia profunda, vai buscar mais os porquês das questões. Na TCC é mais objetivo, então, por exemplo, eu tenho muitas tarefas a fazer e não consigo fazer, porque eu não consigo ficar parado, eu esqueço muito as coisas. Então, juntos eles vão criar, bom, então, e se você abrir uma agenda, e se todo dia você deixar a sua agenda aberta na sua frente, a primeira coisa que você faz de manhã é olhar a sua agenda e ver ali a ordem dos eventos do que você vai fazer. Então, o psicólogo, o terapeuta, junto com o paciente, vai entender as demandas, quais são as queixas, entender o pedido do paciente e juntos criarem estratégias de manejo para aquelas situações, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Não só ele consigo mesmo, mas também ele com as suas relações pessoais, com quem ele mora, no trabalho, como é que ele pode se desenvolver melhor profissionalmente e tantas outras coisas. Uma pessoa com TDAH sem tratamento percebe que está fora de sintonia com o resto do planeta e se sente inadequado. No entanto, vale lembrar que dentro de TDAH tem níveis. Então, você pode ser uma pessoa que tem alguns sintomas e você pode ter outra pessoa que tem todos os sintomas. Qual a diferença dessas duas pessoas? O prejuízo que ela tem na vida.
prejuízo nas relações. Então faz uma enorme diferença se você tem alguns traços, porque talvez todos tenhamos alguns desses traços. Às vezes eu sou meio esquecida, às vezes eu não estou prestando muita atenção, eu chego em casa, jogo a chave, depois não vou lembrar onde eu pus. Mas com qual frequência isso acontece? O quanto isso atrapalha a sua vida? Isso tudo dá o resultado do seu diagnóstico. Então, quantos desses itens, né, são 18 perguntas nos testes mais simples, para determinar o transtorno. Então, quantas dessas precisam dar positivo para você ter o transtorno? E aí, como que isso pode ser organizado na sua vida para você melhor se relacionar com o planeta? As consequências são diversas e ocorrem em cadeia. Por exemplo, levando à diminuição do sono e da qualidade do sono, bem como da redução da sensação de repouso depois de uma noite dormida ou mal dormida, mas repercussão no apetite que tende a diminuir e especialmente nas dificuldades relacionadas à resolução dos problemas do dia a dia, de modo que muitas vezes não tem a prosperidade na carreira desejada, tem mais limitação nas resoluções dos problemas do dia a dia, que acaba levando a conflitos interpessoais, familiares, no trabalho. Ou seja, a performance ao longo do tempo tende a ser menor nas diferentes esferas da vida por tratar-se de um adoecimento que é de repercussão global. Ou seja, quando se fala hiperatividade, fica parecendo que é exclusivamente uma pessoa agitada e de desatenção que é exclusivamente uma pessoa com dificuldade de manter uma leitura. E não, apesar dessas palavras estarem no título, no nome deste transtorno mental, isto é de efeito global, sistêmico, tanto para o próprio corpo físico, como também para o funcionamento psicossocial, ambiental e geral. Geralmente são crianças que se acidentam mais, se machucam mais, causam no dia a dia do relacionamento pequenos constrangimentos, como por exemplo, vai servir um refrigerante e acaba sujando várias pessoas. E também na escola, felizmente, nós temos nos últimos anos os professores, coordenadores, diretores, muito mais atentos a isso. Ou seja, tendem a ter dificuldades que geralmente são para várias disciplinas ao mesmo tempo. Diferente de quando tem outras condições de saúde ou adoecimento que a dificuldade é específica, só de português, só de matemática, e isto é agravado quando está em comorbidade, ou seja, coexistindo com outras condições psíquicas alteradas. Isso afeta mais a população masculina ou feminina, ou é indiferente? Masculina. Masculina. Tem mais homem com TDAH do que mulher. É que mulher ela é multitarefa, né? Então, tem uma questão social, exatamente. Tem uma questão social. Mulher já é meio que programada biologicamente para fazer várias coisas, então está cozinhando, está olhando as crianças, isso desde a pré-história. Então, dentro da psicologia evolucionista, pode-se pensar que uma mulher já está mais programada a fazer várias tarefas ao mesmo tempo para sobreviver, enquanto o homem era mais unicamente trabalhar ou conseguir o alimento para trazer para a caverna para a mulher comer. Então, isso pode ser uma das respostas para essa pergunta, por que o homem tem mais incidência de TDAH do que mulher. E isso vai atingir mais uma classe social ou não? É indiferente. Todas as classes sociais, elas vão estar ali permeadas com esse transtorno. Alguns estudos mostram que pessoas de poder aquisitivo mais baixo, então com graus menores de instrução, podem ter mais o transtorno, porque a casa em si já é mal estruturada, então nós somos um produto da nossa criação. Então, se a minha mãe já é muito desorganizada, e claro, tem gente milionária que é totalmente desorganizada, isso não necessariamente dita a regra, mas uma casa desestruturada e, de novo, desorganizada, com poucos recursos, pouco estudo, pouca disciplina, né, de imposição de disciplina, vai estudar, ou então de ver outras pessoas estudando, lendo,
focando numa única coisa, isso prevalece o TDAH. Outra coisa, exposição à tela. Então, crianças que têm muita exposição à tela acabam tendo mais TDAH do que crianças que não foram expostas à tela, por diversos motivos. Psicólogos infantis, especialistas em desenvolvimento infantil mostram que a exposição à tela na primeira e na segunda infância faz com que a criança se desenvolva muito mais para fora do que para dentro, porque ela está ali absorvendo aquilo passivamente, ela não é um agente assertivo e ativo na sua relação com o mundo, ela está sentada assistindo alguma coisa. Então, imagens fortes, cores, movimentos rápidos, aquilo também vai causando diversos danos. Então, estudos mostram que crianças que têm muita exposição à tela se desenvolvem mais devagar, começam a falar mais tarde, têm menos atenção, têm menos foco em uma única coisa, têm uma impulsividade maior, agressão, são mais respondões, mais desobedientes, uma série de coisas. E é comum esse transtorno vir combinado com outros transtornos? Na infância não, mas ele pode ser, por você desenvolver outros. Então, por exemplo, como eu não consigo, por exemplo, me organizar e fazer as tarefas, eu acabo sendo muito devagar nas minhas tarefas, eu não consigo cumprir prazos, eu vou tendo uma baixa autoestima. Com a minha baixa autoestima, eu posso desenvolver, por exemplo, ansiedade e depressão. Ansiedade porque eu acordo e sei que eu não vou conseguir cumprir nada do que eu tenho estabelecido hoje, porque eu me conheço. E depressão porque eu vou começando a ser isolado dos grupos, isolado no trabalho, perder emprego, as minhas relações são comprometidas. Então, com o TDAH, você pode acabar sendo um imã para outras coisas. E até a questão do que você explicou, né? Quando você tem um hiperfoco, você pode, de repente, ter um transtorno obsessivo-compulsivo. Isso, exatamente. Exatamente, que daí entra numa ansiedade, que transtorno obsessivo-compulsivo faz parte de uma ansiedade. E, então, como várias outras ansiedades. Então, com certeza, pode ter comorbidades dentro do TDAH. Trata-se de uma situação, de um conjunto de sintomas, de comportamentos que quanto mais rapidamente, quanto mais precocemente for acolhido, avaliado e em caso de confirmação que se trata mesmo dessa condição, tratado, mais rápido e melhores serão os resultados. A grande vantagem de procurar o atendimento rapidamente, porque quanto menos grave, mais fácil tratar e menores são as consequências. Ou seja, menos risco de desenvolver, por exemplo, é a busca por substâncias psicoativas com essa tendência e esse entendimento falso de que poderia ficar mais calmo usando álcool, usando maconha, como também isto sendo tratado antes da pessoa adquirir, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, vai reduzir também a quantidade de acidentes, por exemplo.